Bom, ao refletir sobre as possibilidades das teorias da comunicação e da informação, né, aliada ao contexto da educação à distância, principal intuito aqui do NUTEDES, nós temos que parar para refletir e analisar quantas mudanças intensas e rápidas, transformações ocorreram na sociedade desde então. Eu elaborei um pequeno ciclo de acontecimento, né, que inicia aí principalmente na década de 60, mas aqui coloquei numa ordem mesmo de importância até. A gente vê aí a escrita aqui no cantinho, do lado vem a fotografia, a gente vê o jornal, o rádio, e aí chegamos na TV. Na década de 60, a TV ela realiza uma grande transformação, provoca uma transformação radical na vida das pessoas como um dos principais instrumentos de divulgação da informação. As pessoas passaram a ver, a perceber e a digerir essa informação de uma maneira diferente a partir disso. Lógico, de uma forma unidirecional, da mídia para vários. A gente ainda não tinha essa forma multi que vinha depois com a internet, mas já inicia um ciclo de acesso à informação, um ciclo de mudança global. E, além disso, não estando necessário a estar preso ao tempo e ao espaço, né, geograficamente. E a gente pode até relacionar essa questão com um grande teórico canadense, que é o McLuhan, quando ele já dizia que a gente vivia, em 1962 mais ou menos, numa aldeia global, justamente por conta dessa interação. E mais tarde, e aí eu coloquei o desenho aí da logomarca do arroba da internet, e viria o surgimento da internet, o que muda essa estrutura de uma aldeia global para uma sociedade conectada, uma sociedade das redes, que é também uma denominação do McLuhan, uma sociedade planetária, onde a globalização ficou bem mais acentuada e as possibilidades só aumentaram, né? O surgimento da internet vem aí como uma nova forma de comunicação, de interação e uma mudança também, e é importante salientar, uma mudança na organização social, porque nós percebemos uma interação tanto na mídia, tanto conectada nos aparatos tecnológicos, como também na sociedade. As pessoas estão se relacionando de uma forma diferente, muitas vezes mediada por um computador, por um celular, com a convergência midiática. E aí, citando André Lemos, a gente sabe que há a possibilidade de agregar várias funções, várias ferramentas dentro do único aparelho, e isso faz com que nós mudemos a nossa forma de pensar e perceber essa sociedade e interagir com essa sociedade, né? Essas tecnologias da informação, há muito tempo, vem agregando também mudanças à educação. E nós não temos só que falar da educação à distância, mas também da educação presencial, porque as escolas, as instituições, elas precisam se moldar e elas precisam modificar a forma de aprendizado. Isso deve acontecer inicialmente na base, que é a escola. Então, são algumas questões que a gente vai discutir agora nessa tarde, tanto essa mudança do leitor, do que ele tem a acrescentar, o que mudou, como também a mudança da sociedade e também nesse ambiente educacional. E aí vão surgindo várias questões. A leitura pode ser concebida como ato individual, isolado e sem a interatividade suscitada pelo hipertexto, que é algo que a gente vai iniciar logo agora. Qual é o perfil cognitivo do leitor em tempos de cybercultura? Qual é a importância da mediação de leitura na era digital? Porque se a gente percebe mudanças tão radicais com a era digital, com essa geração digital que vem surgindo, lógico que vão haver mudanças também na relação com a leitura, na relação com o texto, mesmo que o texto não verbal. E além do que, a mediação da leitura, ela ainda é importante e será sempre importante. Tanto a relação da mediação da leitura com a formação de leitores, independente de qual suporte que a gente vai estar utilizando para isso. Então será uma discussão, a leitura concebida aí através do hipertexto, do hiperlink, essa leitura desestruturada, não linear, também uma relação com o leitor no tempo de cybercultura, da cultura digital, da cultura do computador, qual é a mudança no perfil cognitivo desse leitor, qual é a alteração. E aí a mediação da leitura, que é algo importante quando a gente trabalha com a educação.
Bom, e aí, citando o André Lemos, né, no livro Cybercultura, ele diz: a cultura contemporânea associada às tecnologias digitais, né, que é o cyberespaço, simulação, tempo real, processos de virtualização, vem criar uma nova relação entre a técnica e a vida social que chamamos de cybercultura. Ou seja, toda a relação pessoal, todo o comportamento que existia entre as pessoas numa comunidade virtual, que as redes sociais elas não existem só agregadas à web, né? Ela existe antes da web. Todo esse comportamento ele vem se aliar à técnica e se utilizar da infraestrutura do cyberespaço para mover e transformar conversas, para transformar desejos. Isso tudo dentro de uma estrutura que hoje é chamada a cultura digital, que é a cultura do computador, como a Santaella vem dizer também em seus estudos. E aí eu coloquei uma outra citação do Pierre Levy, quando ele diz: cybercultura é o conjunto de técnicas, materiais e intelectuais. Por que técnicas? Se a gente for pensar um pouco nesse produto social que vem sendo criado dentro das redes sociais e que a gente imagina que se aproxima tanto da relação pessoal, do que a gente convive, do que a gente conversa, mas mesmo assim tem um aparato tecnológico envolvido. E esse aparato tecnológico exige uma infraestrutura tecnológica. Então, a associação vai ter que ser relacionada com a técnica que vem junto com essa parte do cyberespaço, com essa parte da infraestrutura que está relacionada com as redes sociais que hoje a gente acessa através do computador. E aí, continuando, de práticas, de atitudes, sim, de atitudes, porque enquanto a gente utilizava sentava na calçada para conversar com o vizinho, ou muitas vezes se utilizava do telefone para falar com o amigo, hoje a gente se utiliza da internet, dessa rede global, dessa rede conectada. Então, essas práticas e essas atitudes estão sendo modificadas de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do cyberespaço. Ao passo em que ele vai aumentando as suas possibilidades, a cybercultura também vai se desenvolvendo, né? E esses pensamentos e esses valores vão se transformando ao passo em que isso vai sendo modificado. O leitor virtual e a sua relação com o hipertexto, né? Essa ideia do hipertexto é como se você tivesse a leitura num processo de viagem, né? Num processo de conexão, muito além do que a gente via com uma leitura impressa. O hipertexto designa um processo de leitura e escrita não linear e não hierarquizado, com acesso ilimitado a outros documentos instantaneamente. Ou seja, a gente tem uma leitura efêmera, né? Uma leitura híbrida que não relaciona-se com o fato de eu seguir uma linearidade, não relaciona-se com aquele fato que a gente tinha, né? A frase que a gente tem ainda hoje, né? É interessante comentar sobre isso. Essas mudanças que eu vou colocando aqui para vocês não quer dizer que houve a exclusão de alguma outra forma de leitura. Pelo contrário, né? A gente vê aí elas convivendo mutuamente. Isso não é uma questão de separação, na verdade uma questão de convivência, de relação. Então, essa questão do hipertexto e da relação com uma leitura modificada, porque é uma leitura onde o leitor produz também, porque ele cria uma teia de significados. Quando a gente está pesquisando na web e a gente utiliza links e mais links diferentes, muitas vezes, quando você inicia, você não sabe onde aquela pesquisa vai parar. Você não tem ideia, nem muitas vezes, por onde você começou. E essa teia de significados, ela vai se formando e ela vai fomentando aí uma pesquisa diferenciada através desses links. E aí uma outra questão, a leitura do texto eletrônico, né, o hipertexto, coloca o leitor contemporâneo diante de uma textualidade móvel e infinita que lhe permite fazer ajustes textuais singulares, e isso é importante comentar. A gente tem um leitor hoje que produz, um leitor que não só acessa, um leitor que pode modificar, que pode ajustar. É uma textualidade que nos remete ao mundo das navegações. E aí quando a gente para pensar, o internauta é um leitor também. Ah, meu filho só fica na internet, meu filho não fica mais no livro, mas ele está lendo também na internet, né? A navegação também é uma forma de ler. A internet se utiliza de signos textuais, não somente imagéticos. E a gente tem que relacionar isso com leitura também. São conteúdos diferenciados do que a gente vê na escola, mas também se assemelham. E lógico, a gente sempre tem um lado bom e um lado ruim dessas transformações midiáticas, né? Porque a gente sofreu grandes transformações na forma de se comunicar, principalmente, de disseminar essa informação. Mas aí vamos seguir.
perfil do leitor em tempos de cybercultura. Aqui eu me utilizo da Santaella, né, que ela definiu o perfil de 3 tipos de leitores tradicionais da hipermídia. Né, esses 3 leitores que passaram por um processo de transformação, um processo que modificou também a forma de perceber o mundo em que eles viviam, cada um no seu tempo, mas que a gente tem que pensar que não tem algo mais cumulativo do que a criação cultural humana. Tudo que a gente criou de equipamento cultural, aqueles equipamentos que eu mostrei para vocês no comecinho da palestra, né, o rádio, a TV, o cinema, tudo isso ainda continua, a gente só vai agregando modificações. Apesar de haver uma certa descontinuidade, onde a tradição não retoma mais a questão da oralidade, onde tudo começou, mesmo assim a gente tem coisas agregadas a isso. E aí a gente, seguindo o que a Santaella coloca como leitor contemplativo, né? O leitor contemplativo, ele é aquele leitor que iniciou, vamos dizer, no século XII, quando a gente tinha o início das universidades, né? Ia se criando uma nova estrutura de eruditos, né? A burguesia ia formando um grupo de leitores, um grupo pequeno e seletivo de leitores, e a gente iniciava uma leitura contemplativa, uma leitura solitária, e que o Roger Chartier até vem nos dizer, a leitura silenciosa para textos mais complexos. Então, nesse sentido do leitor contemplativo, a gente vê um leitor que vai seguindo a regra, né? Ele lê a frase, vem o parágrafo, vem a página, o volume, e assim por diante. Há uma linearidade nesse sentido. Leitor que ainda toca as páginas de um livro, que ainda segue essa questão da leitura mais contemplativa, mais mediativa. E no outro momento, né, a gente citou aí o século XII com as universidades, a gente tem também o século XV com a invenção da imprensa, né? A possibilidade que a gente tinha de produção aí com o surgimento do papel, né, de material de vegetal, e isso transformou também essa forma de ler no leitor contemplativo. Passando para o leitor movente, né, que o nome já diz tudo, é um leitor que se movimenta, né, um leitor que está vivenciando uma estrutura da sociedade diferenciada. A gente vê o surgimento do cinema, a gente já não vê mais aquela fotografia fixa, né, já vê a fotografia móvel, então esse leitor já procura outras formas de vivenciar essa leitura. Nós percebemos também as transformações dos produtos culturais cada vez mais sendo levadas à questão do capital, a questão também dessa sociedade capitalista de que tudo vira um produto, que tudo fica relacionado com essa questão de produção mesmo e de divulgação. Além do que, a gente pode citar também uma indústria que é cultural, a indústria da reprodutibilidade. Então nós percebemos um leitor se movendo entre essas estruturas, entre essas mídias, o que antes a gente tinha o papel e o mundo, porque a gente também faz essa leitura de mundo e essa leitura ela jamais vai ser excluída. E aí a gente vê um leitor que não fica só mais na ideia do papel, que já remete para um outro tipo de mídia, já se relaciona com outra mídia, e isso faz dele um leitor que se movimenta, né? O próprio leitor da movimentação. Entrando agora no leitor imersivo, que é então essa nova geração que vem se formando, né, uma geração aí que surgiu com a internet. Essa, a gente for pensar na internet, no comecinho já tinha uma ideia diferenciada do que a gente vê hoje, mas a forma como ela foi se modificando, vamos dizer de 97 para cá, já houve já modificou bastante a forma como a internet ela vem se colocando para o público. E esse leitor imersivo, esse leitor que está no meio da cybercultura, que está envolvido com essas transformações midiáticas, ou hipermidiáticas, melhor dizendo, ele transforma também a sua forma de ver a informação. Ao passo em que ele vai lendo essa informação, ele também trabalha com a colaboração, que é o mais importante. E isso a gente relaciona também com a educação à distância. Se a gente tinha a questão da educação ali parada e presencial, hoje a gente tem uma educação que é à distância, que é mediada por tutores e por pessoas que se relacionam com o curso, e ao mesmo tempo é uma educação que deixa o leitor, o estudante livre, para se utilizar daquelas ferramentas, para modificar,
E quando eu falo modificar, eu não falo só em relação ao conteúdo, mas também de interface. E esse leitor, de certa forma, é um leitor independente, é um leitor que procura, não é um leitor que não segue uma linearidade. Isso é muito relacionado com a nossa mente, se a gente parar para pensar. A nossa mente, ela cria uma série de conexões, de redes que se aproximam com a internet, com o hiperlink da internet, porque nós vamos fazendo algumas reflexões e vai ligando com uma outra coisa. A memória tem muita relação com isso, porque se antes na oralidade a gente só tinha a memória como instrumento de divulgação da informação, essas teias eram feitas muito mais rapidamente, mas que duravam num tempo maior. O leitor imersivo não, ele tem como guardar a informação, ele tem como se utilizar dessa informação, ele tem como fazer o download, né, que é tão bom pra gente, e tem como acessar novamente. Mas ao mesmo tempo ele também cria uma teia de significados mentalmente, que é a teia do hipertexto que a gente viu logo antes de começar sobre esse assunto dos leitores. Então a gente vê aí uma separação dos leitores em que a Santaella traz essa definição cognitiva, né? E só lembrando que essa separação aí dos leitores também há uma mudança de percepção, há uma mudança sensório-motora, há uma mudança cognitiva. Por mais que a gente saiba que não há uma exclusão entre eles, cada um tem sua especificidade, cada um tem a sua separação que se relaciona com aspectos bem diferentes. O leitor imersivo, né, de acordo com a Santaella, ela divide em 3 internautas, né? O internauta errante, o detetive e o previdente. Vamos aí descobrir o que é cada um. O internauta errante, o nome já está dizendo, né, gente? Mas nós somos errantes, o tempo todo a gente está errando, né? A gente procura e nem sempre encontra o que está procurando, ou encontra uma coisa que você não procurava, que você quer guardar para em outro momento se utilizar, mas o nome errante é em relação a isso. Ele vai pesquisando ali entre as redes, se utilizando de informações, às vezes que não estava bem predefinida no que ele veio procurar, e está ali para errar. Mas depois desse internauta errante, ele pode vir a virar um internauta detetive, ou seja, ele se utiliza daqueles erros que foram realizados no passado para começar a melhorar, para começar a modificar. E o internauta previdente, não, ele já está com uma ideia bem formada. Isso parece bem, né, com a sequência da criança junto da internet. No internauta previdente, ele já é um internauta experiente. Lógico, se utiliza de outros aparatos para gravação, né? O nosso pendrive, que é sempre tão utilizado, as nuvens, uma outra forma também de se gravar a informação estando na web, mas é um leitor que vai saber por onde começar, se ele vai fazer uma pesquisa em bases de dados, se ele vai fazer uma pesquisa num portal de periódico, ou num portal, ou num site, ele já tem definido onde procurar. Isso se assemelha muito com o profissional da informação. Antes de tudo, de ser professora, eu sou bibliotecária e nós sabemos que o profissional da informação, ele tem a informação como objeto de estudo, como objeto de trabalho, e a forma como ele gera essa informação, não somente cria, produz, mas também gerencia, ou seja, armazena para depois disseminar e acessar essa informação, isso faz com que nós tenhamos uma competência a mais, que facilita esse acesso e essa disponibilização de informação, que é a competência informacional, que a gente já conhece muito bem, né? Agregado, conhecimento, habilidade, e isso tudo faz com que o bibliotecário e o profissional da informação tenha também uma relação bem forte com o internauta previdente. Não somente o bibliotecário, como outros profissionais, como os estudantes propriamente, mas como um exemplo para vocês entenderem a diferença entre os 3. Apesar de que nós, de vez em quando, somos internautas errantes, né? De vez em quando nós somos detetives e nós procuramos sempre estar como previdente. A leitura orientada hipermediaticamente é uma atividade nômade de perambulação de um lado para o outro, juntando fragmentos que vão se unindo mediante uma lógica associativa e de mapas cognitivos personalizados e intransferíveis. Ou seja, né, essa lógica associativa é o que a gente faz com a nossa mente, uma coisa leva a outra. E a forma como eu vou salvar uma informação, ou como eu vou querer utilizar ela posteriormente, faz com que eu faça uma associação lógica que é minha, enquanto leitor. E acaba sendo uma produção
discussão também. Se houvesse a possibilidade de gravar esses caminhos que são feitos durante esse processo de internauta errante, já facilitaria a questão do previdente. Ele já não teria que passar por esse momento de ser errante, já teria como um internauta previdente. E aí a gente vê essa questão de ser de uma atividade nômade, porque você vai passando de um espaço para o outro, você não fica fixo no único espaço, e aí leva essa questão da fluidez que a internet nos permite nos perder, perambular por essas teias interconectadas. Tecnologias como novos ambientes de aprendizagem, a mediação de leitura no século XXI. Eis aqui o ponto-chave da nossa palestra. Mas antes de iniciar sobre os ambientes virtuais, eu queria falar sobre uma outra questão, né? Já que a gente está trabalhando também com a educação, é importante a gente lembrar a educação agregada a uma das instituições de base, né? Uma das principais instituições, e faz o tempo que passar, é a escola. É dela que deve se iniciar esse trabalho de utilização dessas mídias, porque hoje, se a gente parar para pensar um pouquinho, a família, muitas vezes, os pais, né, eles se antecedem a uma necessidade do filho, porque o colega tem, porque a mãe do colega deu para ele, né, porque ele precisa de um iPad, ele precisa de um tablet, e às vezes esse desejo do pai e da mãe nem iniciou na criança, porque a criança de 2, 3 anos, vamos dizer 2, 1 ano, como eu já vi, muitas se utilizando do tablet, ela não vai dizer que quer, ela quer um brinquedo, ela quer se entreter, não necessariamente ela quer aquele aparato tecnológico. Então, o que acontece? A criança tem acesso a essas mídias antes de chegar à escola. A gente está falando de uma geração alfa, da geração F5, uma geração que nasceu em 2010, ou seja, crianças que já estão no meio digital, que já nascem ouvindo sobre aquele assunto e pequenininhas utilizam. E, como eu disse inicialmente, existem os dois lados, né? O lado negativo é que você inicia um trabalho da internet com essas crianças sem uma monitoração, porque a criança diante da internet, ela vai estar suposta a vários problemas, tanto com relação cognitiva como com relação física. Ela vai estar também sujeita à pedofilia que existe. Além disso, também tem a questão física, o sedentarismo, a obesidade, que é causado também por conta disso. E o outro lado bom da questão é que se essa utilização dessas tecnologias se iniciarem na escola, a facilidade com que essas crianças terão de compreender até onde ela pode ir, até onde essa utilização é favorável, vai ser muito mais fácil. Porque no tablet, a gente sabe que se utiliza muito de ícones, né? Essa criança vê o peixinho, ela vai clicar, ela vai se utilizar daquela imagem e ela já não vai trabalhar a questão do verbal. E isso não é bom em determinada idade. Dentro da escola, não. Isso vai ser trabalhado com uma forma melhor, uma forma de acompanhamento mais presente. Por que eu estou falando isso antes de iniciar a falar sobre os ambientes virtuais de aprendizagem? Porque a gente sabe da dificuldade que hoje, nem tanto agora, mas em alguns anos atrás, de você fazer um ensino à distância, de você fazer um curso se utilizando do computador, e a gente sabe que até hoje isso ainda tem as suas dificuldades. Então, essa nova geração, ela tem possibilidade de já começar dentro desse sistema, de já evidenciar a importância, e a gente já remete para uma outra coisa que é a educomunicação, né? Que você alia essas mídias digitais e essas mídias comunicativas ao processo de aprendizagem, que é como funciona com a educação à distância. Dentro dessa estrutura, né, dessa nova geração que a gente vem falar aqui, é onde cria realmente essa geração digital, é onde está se criando esse leitor digital, e é a base de tudo. E aí, continuando para o que a gente vem propor, nós temos aí inicialmente ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, né?
esses ambientes é onde é uma infraestrutura para receber a educação à distância. A gente sabe que existem vários softwares aí que recebem esses cursos, né? O TELEduc, que se eu não me engano é da Unicamp, tem também o Moodle, que é um software livre. Há a existência desses softwares que facilitam aí o acesso à informação e fica uma educação de qualidade, evidencia essa importância. Além das políticas públicas que a gente sabe que até então vêm sendo criadas, algumas de uma maneira não tão de qualidade como a gente esperava. Na verdade, só uma forma de jogar computadores dentro de um laboratório não vai mudar a realidade, né? E tem que ser feito algo que forme essas pessoas a utilizar esse aparato tecnológico. E aí eu volto à tecla da educação, da escola, do início de tudo, né? O uso das mídias na leitura no texto digital, ou seja, essa retextualização que eu venho citar, que é um trabalho também realizado pelo NUTEX e também por outras instituições que trabalham com ensino à distância, que é a transformação desse texto digital para algo mais interativo, que é chamado design instrucional, né? Essa questão de você transformar a linguagem textual numa linguagem também visual, porque trabalhar com mídias é ter essa ideia de multi, né? De você ter o som agregado à imagem, o vídeo, essas facilidades que hoje a gente tem. Então, essa retextualização faz toda a mudança e o que se assemelha muito, e vale salientar, com as redes sociais. Porque hoje não há tanta dificuldade da aula à distância por conta das redes sociais também. A web também traz essa questão, porque ficou muito mais fácil de curtir, de compartilhar, de escrever alguma coisa nas redes. E a gente escuta até os meninos mais jovens dizendo, né, vou sair do Facebook porque minha mãe agora está ali para me vigiar. A gente escuta isso bastante, mas é verdade, os adultos eles estão se integrando mais a essas redes, não para vigiar, mas para colocar os seus anseios, para colocar os seus desejos, para divulgar isso, para manter contato, para uma série de coisas. E isso só vem a facilitar para a educação à distância. Até a questão da interface visual se assemelha muito com as redes sociais. A forma como a gente tem de interagir nos chats, né? Essa forma que você tem de enviar uma mensagem para o seu tutor, de enviar uma mensagem para o cursista, se assemelha bastante ao que a gente vê nas redes. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que a cybercultura ela está integrada à educação, e principalmente se falando de educação à distância. Não tem como pensar num ambiente de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, sem a cybercultura. Ela é a própria. Se utiliza da web, se utiliza da rede, além do que se utiliza das técnicas, das práticas e das atitudes, que é essa questão de se relacionar, essa questão de tornar esse ambiente de aprendizagem mais prazeroso, como é em sala de aula, da gente trocar uma conversa, trocar uma palavra com outra, uma ideia, o que facilita bastante nessa retextualização que a gente vê hoje em dia nesses ambientes. E a gente vê um novo tipo de leitura também nesses ambientes virtuais de aprendizagem, porque além de ser um cursista que é, de certa forma, independente, ele procura a forma melhor e cria também um calendário, pode até ser um calendário mental, mas que é criado por ele, uma rede de significados, né? A gente tem aí uma cidade recheada de signos imagéticos e a gente tem também possibilidades de trabalhar a educação dessa forma. E se eu tenho como fazer o download de um livro, se eu tenho como fazer o download de um texto, eu posso me remeter a ele futuramente. É assim que trabalha também o cursista na educação à distância, de poder entrar em contato com esse tipo de informação num outro momento, numa hora mais oportuna. Bom, definimos ambientes de aprendizagem como sistemas de ensino e aprendizagem integrados e abrangentes, capazes de promover o engajamento do aluno. Né? Esses ambientes de aprendizagem é, lógico, um sistema de ensino, um sistema diferenciado, mas que é importante que eu não posso deixar de salientar a questão de que essa tecnologia também está integrada às salas de aula, também está integrada às escolas, não somente trabalhando com os cursos de especialização, mas também dentro da base, dentro da formação dessas crianças. Quanto mais cedo a gente vê essas crianças se utilizando de uma forma de excelência, de uma forma positiva desses aparatos tecnológicos, menos nós teremos problemas com esse acesso prematuro, né? Que é o que acontece muitas vezes.
E aí, só para citar os componentes do sistema de educação à distância, só para deixar claro para vocês, o aluno como sendo o centro do processo educativo, o docente que será o possibilitador da aprendizagem cooperativa e interativa no ambiente virtual, né? Seria basicamente o conteudista, né? Como vocês chamam aqui no NUTEDS, a comunicação que poderá ser realizada através de material impresso, audiovisual, telemática, que a gente também vê uma convergência, uma união, não somente trabalhando com a trabalho à distância, né? Através das mídias, através do aparato tecnológico, mas também com o texto impresso, também com um momento de encontro entre os cursistas, né, entre relação a essa questão de convergência nesse sentido. A tutoria como motivador e mediador dos espaços presenciais e virtuais. A tutoria, ela se coloca muito como mediador da leitura, né? Qual é a função desse mediador da leitura? É disponibilizar ao máximo a informação, facilitar de uma forma com que o cursista se sinta à vontade para perguntar, para questionar, para tirar, às vezes há algumas dúvidas, uma dificuldade. Então o mediador de leitura, ele se contraproposto para isso, né? Não tem como pensar o tutor a não ser como mediador de leitura. E aí a gente vê também a estrutura e organização dos materiais, da distribuição de materiais, né, processo de comunicação e avaliação. Porque se a gente for parar para pensar, a educação à distância, né, o ambiente virtual de ensino e aprendizagem, ele te dá uma possibilidade de organização também educacional. Você vê os tópicos bem estruturados, você vê o material todo previamente elaborado, então há uma organização, assim como há organização também na web. E essa organização facilita para uma leitura mais linear. Fazem parte do processo inicial do desenvolvimento de programas de ensino à distância. E aí, para a gente evidenciar o que a gente vê, né, algumas ferramentas utilizadas nos ambientes virtuais de aprendizagem, né, a comunicação assíncrona com e-mails, e aí é bem parecido com o que a gente já faz com a internet. Grupos de discussão, www, download, que é muito utilizado, e aí a comunicação síncrona com chats, videoconferência, né, que facilita aí ali a imagem com o áudio, a teleconferência com tudo que é transformado de imediato, e a audioconferência, né, mais para evidenciar as possibilidades que esse leitor hoje tem, porque quando a gente trabalha com e-mail, quando a gente trabalha com grupo de discussão, quando a gente realiza um download, tudo isso há a leitura no meio. E dentro dessas ferramentas utilizadas para aprendizagens, a gente vê também um outro leitor se transformando. Um leitor que vai acompanhando essas transformações ao passo em que já chegaram, né? Esse é o momento de se utilizar dessa geração digital e fazer com que nós nos utilizemos disso para um bem maior, né? Para um lado mais positivo. Não que vai acabar com a leitura ou com o papel. Não, há possibilidades, e essas possibilidades só tendem a crescer. A única coisa que a gente tem que deixar claro é que esse leitor, ele vai ser diferente do leitor tradicional. Ele vai ser modificado até de uma forma de percepção cognitiva, né? Isso vai sendo modificado daqui a muitos anos. Haverá também outras transformações e outras modificações nessa forma do leitor de perceber essa informação. Bom, e é isso, né? Queria agradecer mais uma vez pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem, e quiserem algum tipo de material, vocês podem entrar em contato comigo. Tem outras pesquisas também relacionadas com a interação da criança com mídias digitais, que também me leva a essa questão da formação da leitura. Quem tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato, fique à vontade.